estado tem mais de 11 mil pessoas em situação de rua e promotores de justiça buscam soluções para enfrentar esse cenário. Quem traz mais detalhes ao vivo é Gabriela Mariotto, que está chegando aqui com a gente com a apuração desses novos pedidos de solução aqui no estado. Gabi, a gente sabe que essa discussão é estadual. Não adianta mais dizer que é algo pontual, porque o Santa Catarina busca soluções. Traz pra gente a informação, é contigo. Oi, Júlia. Boa noite de novo para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse levantamento de março deste ano mostra que Santa Catarina tem mais de 11 mil pessoas vivendo nas ruas aqui da cidade. E essa situação de vulnerabilidade, ela é agravada pela falta ou pela deficiência aí de serviços públicos essenciais. Esse levantamento aí do Ministério Público de Santa Catarina revelou a ausência de atendimento em saúde mental, acolhimento e também de orientação social em vários dos municípios aqui de Santa Catarina. Os promotores de justiça, então, eles criaram o grupo PSR, Pessoas em Situação de Rua, para buscar soluções mais humanas e efetivas em todo o estado. O grupo ele é formado por 12 membros do Ministério Público e ele se dedica à troca de experiências, análise de boas práticas e proposições válidas para todo o território. Apesar dessa demanda ter realmente surgido aqui no litoral catarinense, o objetivo é atender todas as regiões do estado. Esse grupo foi sugerido pelo Conselho Consultivo dos Centros de Apoio de Direitos Humanos e Saúde Pública. Segundo o promotor, um deles que faz parte deste grupo, Eduardo Sens, a ideia é contribuir com a construção de políticas públicas que sejam realmente mais humanizadas e eficientes. Vamos ouvir. O grupo de promotores identificou a realidade bastante heterogênea das pessoas em situação de rua. Existem várias modalidades, várias situações bastante diferentes nessa população que exigem cada uma atenção especializada. A partir do diagnóstico realizado, foram identificadas fragilidades em alguns municípios, na maioria deles, aliás. E essas fragilidades o Ministério Público pretende auxiliar os municípios, quer seja orientando, quer seja recomendando algumas medidas, inclusive, se for o caso, cobrando judicialmente. E esse diagnóstico citado pelo promotor foi realizado nas cidades com maior incidência de pessoas em situação de rua. São elas: Florianópolis, Joinville, Itajaí, Blumenau, Balneário Camboriú, Criciúma, São José, Palhoça, Tubarão, Navegantes, Biguaçu, Itapema e Camboriú. A gente preparou uma arte, com as cidades com maior incidência das pessoas em situação de rua. Então, Florianópolis aparece, claro, em primeiro lugar. São 3.678 pessoas vivendo nas ruas aqui da capital catarinense. Em segundo lugar, aparece Joinville, com um número bem menor, 963. E Itajaí, com 783. Depois vem Blumenau, Balneário Camboriú, Criciúma, São José, Palhoça, Tubarão e Navegantes. De acordo também com esse levantamento aí do Ministério Público, os principais motivos para essas pessoas estarem vivendo nas ruas são o desemprego, problemas familiares e perda da moradia. A maioria das pessoas, elas moram nas ruas, mas muitos também estão vivendo em abrigos. Mais de 90% dessas pessoas que estão nas ruas das cidades sabem ler e escrever. E entre as principais fragilidades levantadas aí pelo Ministério Público estão a falta de CAPs AD3 em municípios como Floripa, Joinville e Criciúma, a ausência de centros POP em Palhoça, Camboriú, Itapema e Tubarão, as estruturas precárias dos consultórios de ruas em diversas cidades e a falta de atuação intersetorial nos municípios aqui do estado. O grupo PSR do Ministério Público de Santa Catarina também estuda como são as atuações em outros países na abordagem policial. Em países, então, como Chile, Argentina, Alemanha e Estados Unidos, a presença do serviço social, quando é feita a abordagem policial a pessoas em situação de rua, ela é obrigatória. Então, a partir desse diagnóstico feito pelo Ministério Público, vão ser feitas recomendações aos municípios que pode resultar em ações judiciais caso os direitos das pessoas em situação de rua não sejam cumpridos. Também vai ser lançada uma campanha de comunicação
para combater o preconceito e também informar a sociedade sobre a situação, né, das pessoas que vivem nas ruas das cidades aqui de Santa Catarina. E foi proposta, além disso, a criação de um fórum permanente que incluam os representantes do Ministério Público, associações comerciais e do terceiro setor, para fomentar ações integradas. O objetivo é aliar o desenvolvimento econômico com responsabilidade social. A gente espera, então, que a partir de tudo isso, unindo, né, o Ministério Público nessa luta, a gente consiga solucionar esse problema das pessoas em situação de rua, que não abrange mais só as cidades aqui do litoral catarinense, mas sim todas as cidades aqui de Santa Catarina, Júlia. Obrigada, Gabi, pelas informações. A gente segue acompanhando esses mapeamentos do Ministério Público, não são os primeiros. Acredito que ano passado a gente já fez algumas reportagens, eu mesma fiz algumas reportagens sobre esse mapeamento e o quão importante para você aí de casa entender são esses registros, porque essas ações e as necessidades de cada município saem daí. É preciso ser feita uma pesquisa, um mapeamento, uma conversa com a pessoa para entender de onde que ela veio, quais são os problemas, que tipo de ação pode retirá-la da rua. E várias situações são colocadas à mesa, né? A gente sabe que se uma pessoa, por exemplo, hoje for pedir emprego, ela precisa ter um endereço, né? A pessoa vai contratar a pessoa se ela tiver um endereço. Então, mais do que isso, que essas ações cada vez mais integradas, a gente vê Ministério Público, assistência social, polícia militar, sejam realizados para resolver esse problema, não só indicar as possíveis ações, né? A gente, na semana passada, pessoal, vocês aí de casa devem lembrar, a gente trouxe aqui uma das operações realizadas em Florianópolis, um dos locais que vocês viram ali nos dados, né? Um dos locais com maior número de pessoas em situação de rua, e nessas abordagens eram feitas, essas abordagens eram feitas com o Ministério Público, com a Polícia Militar e com a assistência social, porque é daí que saem possíveis e reais soluções.